Bom, boa tarde, galerinha. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos aprender as frações. Quem já aprendeu aí em séries anteriores, vamos repetir um pouquinho esse assunto, que é muito importante, tá? E do sexto ano agora em diante, vocês vão estudar frações quase sempre, tá? Vira e mexe, elas vão estar aparecendo novamente, então vamos aprender isso de uma vez por todas, quem ainda não aprendeu, beleza? Então, ó, o que é uma fração? Fração é um número que representa uma quantidade de um todo que foi dividido em partes iguais. Para ficar mais claro o que eu estou falando aqui, ó, preste atenção numa figurinha bem bonitinha que eu vou colocar aqui. Ó. Essa figurinha aqui, ela era uma peça inteira e todo mundo aqui consegue perceber que ela foi dividida em duas partes iguais. Elas têm o mesmo tamanho, aqui. Então, como é que eu represento a fração? A fração vocês já conhecem, sabem que é uma fração é um número que tem um tracinho e que costuma ficar número na parte de cima e número na parte de baixo. O número que fica na parte de baixo é sempre a quantidade de partes que foram divididas. Então, se essa peça foi dividida em duas partes, aqui vai ficar o número 2. E na parte de cima é a parte que está sendo representada. Nessa figura, a parte que está de rosa é apenas uma delas. Então, você representa aqui com o número 1. Então, essa fração aqui, ó, 1 sobre 2, ou também podemos falar 1 meio, tá certo? É a fração que representa essa figurinha aqui. Eu vou colocar outra figura para vocês verem aqui, ó. Se é fração, vocês vão fazer isso aqui, ó. Tracinho. Aí, o que é que eu vou fazer? Observar quantas partes foi dividida a figura. Então é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas as partes é aqui embaixo. E na parte de cima, vocês vão colocar apenas as partes pintadas. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Entendi. Então 5 sobre 8. Ou então, como falaram aí, que eu escutei, 5 oitavos. Eu quero que vocês me falem aí qual que fica a resposta dessa amarela e dessa verdinha aqui. Vamos lá, vamos lá. Vai ser o quê? Lembrando, a parte de baixo, eu gosto de escrever primeiro a parte de baixo, é o total. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantas partes? 4 sextos, essa resposta. Exatamente. E agora fica o desafio. E essa aqui? Todo mundo percebeu que está tudo pintado, não é isso? Então, é só olhar quantas partes tem. Ó. São 12 partes e eu também tenho 12 partes. Eu quero chamar a atenção de vocês uma coisinha, tá? Quando o número de cima for igual ao de baixo, numa fração, isso aqui é a mesma coisa que falar que a resposta é 1, tá certo? Por que eu estou falando isso? Esse 1 é chamado de 1 inteiro. Por que inteiro? Observe que a peça ela ficou inteira, ela foi dividida, mas eu continuei com todas as partes. Então, quando a peça foi dividida, mas não ficou sobrando nada, eu peguei toda a peça, nós chamamos de um inteiro, beleza? E geralmente o inteiro é representado pelo número 1. Tranquilo? Se tiver alguma coisa sobrando, como aconteceu nessas outras, aí vocês escrevem a fração normalmente que representa a figurinha. Se você não souber falar a fração, você fala isso aqui, ó. 1 sobre 2, 4 sobre 6. É só lembrar que o nome do tracinho é sobre. 5 sobre 8, 12 sobre 12, que está valendo. Não está errado não, tá? Agora, existem as leituras específicas. Aqui é 1 meio, aqui seria 4 sextos, 5 oitavos, tá? Então, tem os nomezinhos específicos, tá? Quando for 2 é meios, se fosse 3 era terço. Aí, a partir do 4 e diante, fica com sua ordem, né? Quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos. Depois do 10, você sempre acrescenta a palavrinha avos. Aqui, por exemplo, é 12, 12 avos. E os termos da fração, como vocês sabem, a fração tem um número em cima e tem um número embaixo, né? O número da parte de cima, ele tem um nomezinho especial, ele é o numerador. E o número que fica na parte de baixo, ele é chamado de denominador. Então vamos lá, ó. Numa classe de 35 alunos,
3 quintos ou 3 sobre 5 são meninas? São duas perguntinhas, tá? Quantas meninas há nessa classe, na letra A, e quantos meninos há nessa classe, na letra B? Então, o probleminha é bem objetivo, que vocês percebem que tem a presença da nossa querida, amada, idolatrada, salve, salve, fração. Mas, quando você tem um problema com fração, vocês têm que observar que o principal valor, além da fração, é o total. O total aqui é 35 alunos. Então, o que é que eu vou fazer? Para calcular quantas meninas tem nessa sala, nessa classe, eu vou ter que descobrir quanto representa 3 quintos de 35. E como é que eu faço isso, professor? Vocês vão aprender agora, tá? Ó, puxa o traço, vocês já sabem, vão para a resolução. E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Se eu tenho 3 quintos, vocês sabem que a sala foi dividida em quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 quintos é isso aqui, ó. 1, 2, 3 partes. Bom, mas como foram divididas em 5 partes, eu pego os 35 alunos e vou dividir por 5. Quem é bom de tabuada já sabe que aqui vai dar 7. E o que esse 7 aqui representa? Quer dizer que cada quadradinho desse vale 7. Mais ou menos. Vou apagar aqui esse meu 7 ficou horroroso. Ainda tá feio, mas tá valendo. É como se eu pegasse a sala e dividisse em 5 grupos. Cada grupinho ficou com 7 alunos. Só que dos 5 grupinhos, ó, 3 deles são apenas de quantas, ó? Das meninas. Então, para saber quantas meninas há nessa classe, é só pegar as partes pintadas e somar, ó. 7 mais 7 mais 7 aqui, ó. Então, nessa sala eu tenho 21 meninas. Como eu já tenho 21 meninas, que eu já calculei, se na sala tem 35, estão faltando quantos meninos? 14. 14. E se não quiser pensar dessa forma, é só observar, ó. Se os que estão destacados aqui são as meninas, o que sobrou são os meninos. Então era só somar as partes aqui dos meninos, ó. 7 mais 7, 14. Recebo R$ 48,00 de mesada mensal. E gasto apenas 3/8 dessa quantia. Deposito o restante do dinheiro na poupança. Ok? Aí tem duas perguntinhas. Qual a fração que representa a quantia restante? E quantos reais deposito por mês? Vamos por partes. Na resolução, eu já vou se ligar aqui, ó. A fração é 3/8. Então, o que é que eu vou fazer? Uma figurinha com 8 quadradinhos. E eu vou pintar quantos quadradinhos? Ó, 3. Já começa fazendo isso. 1, 2, 3. Essa quantia que está marcada na minha figurinha é o que ele gastou, tá certo? É o gasto. Mas ele tem quanto? R$ 48,00. Como foi dividido em 8 partes, eu vou fazer a continha, ó. 48 por 8, isso mesmo. E quando eu fiz essa continha, 48 dividido por 8, esse 8 tá horroroso. Dá 6. Então vai ser E o que? de cada quadradinho. Exatamente. Então, cada quadradinho, ó, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Tudo 6. Então, o que acontece? Esses 3 primeiros é o que ele gasta e o que ficou aqui é o que sobrou, tá? Com base na figurinha, com base na figurinha que vocês respondem as perguntas. Qual a fração? Ele quer uma fração, tá? Vou botar até de azul aqui, ó. Qual a fração? Então não é um 18 a resposta da letra A. Ele quer saber qual a fração que representa a quantia restante. Restou quantas partes, minha gente? Restou 5 partes. No total de quantas? Então é 5. 5/8, 5 sobre 8 vai ser a resposta. É 5. Quantos reais deposito por mês?
ele deposita esses 3 oitavos, não é isso? 18. Então agora eu somo, ó, 6 mais 6 mais 6. R$18. 18. Exatamente. Aqui tem duas frações, a fração amarela e a fração que está apagada. A fração amarela vai ser quantas? 3 de 8. 3 oitavos. E essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é 3 oitavos. São 3 partes de um total de 8. E essa parte que sobrou aqui, ó, que está apagada, são quantas, ó? 1, 2, 3, 4, 5. É 5 oitavos. 3 oitavos é o que ele gastou. Então, 5 oitavos é o que sobrou. É a quantia, ó, restante. João e Maria juntaram dinheiro para comprar um brinquedo. Ei, coisa linda. João pagou 4/7. Olha a fração, ó. João pagou 4/7 do preço e Maria contribuiu com R$15. Qual fração representa a contribuição de Maria? Ó, e a letra B, quanto custou o brinquedo? A primeira dica que eu vou passar para vocês é sempre essa. Prestem atenção. Olha a fração. A fração do problema é qual? 4/7. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão fazer o esqueminha. Quantos quadradinhos? Ó, 7 quadradinhos. 7. E vão riscar 4. e vai riscar, pintar 4. 1, 2. E não precisa pintar bonitão não, tá? Só isso aqui, ó. Esse amarelinho aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, foi quem que pagou? Ó, João. João pagou. João. Então, João pagou 4 partes. Se João pagou 4 partes, esses que sobraram aqui, quem foi que pagou? Sim. Maria. Maria. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó. Ó, presta atenção. Daqui pra cá. Quem pagou foi quem? João. Então, o que sobrou aqui desse lado, quem pagou foi quem? Maria. Agora vem a pergunta da letra A. Qual fração representa a parte de Maria? 3 partes foram de Maria, não foi isso? 3/4. Maria, 3/7. 3/7, que é a mesma coisa. Aí vem a pergunta da letra B. Entendi. Quanto custou o brinquedo? Vamos pensar um pouquinho, ó. Maria, o único dinheiro que fala aqui é R$15, né? Esses R$15, quem pagou foi quem, ó? Maria. Maria deu R$15. Só que Maria deu R$15 em quantas partes? 3 partes. Então significa que cada partezinha dessa, ó, 5. é igual você É R$35 o brinquedo. É igual você comprar em parcelas no cartão. João pagou 4 parcelas e Maria pagou 3 parcelas. Só que se ela pagou R$15, significa que foram 3 parcelas de quanto, ó? De 5. De 5. Isso quer dizer também que as de João também foi cada uma quanto? Em 5. Afinal, fração, para quem não sabe, é sempre dividida em partes iguais, tá? Nunca pode ser em partes diferentes. Então, foram 7 partes iguais, cada partezinha vale quanto? 5. 5. Então vem a pergunta, quanto custou o brinquedo, minha gente? R$35. 7 vezes 5, 35. R$35. Nossa, tipo, esse foi mais ou menos, tipo, não foi tão difícil. Um ônibus saiu de Porto Velho, que é a capital do estado de Rondônia, transportando 48 passageiros. Na primeira parada, a metade desses passageiros desembarcou. Nesse mesmo local, outras 4 pessoas embarcaram. Na segunda parada, a maioria dos passageiros desceu, ficando apenas 3/7 deles. Porém, ali embarcaram mais 13 pessoas. Quantos passageiros seguiram viagem? Gente, o problema não é complicado, mas eu vou dar uma dica muito, muito boa para vocês, tá? A dica é a seguinte, da resolução. Vocês observem que ele tem 2 partes, né? Ele fala na primeira parada, ó, primeira parada.
e depois tem a segunda parada. Então não adianta você querer fazer uma conta só se o próprio problema já disse que foram 2 paradas. Então o que é que vocês vão fazer? Vão fazer a primeira parada, depois vai fazer a segunda parada, para saber quanta gente tem nesse ônibus aí. Ok? Então vamos lá, ó. Preste atenção, não é difícil não. Primeira pergunta para vocês. O ônibus tinha quantas pessoas? Podem falar. 48. Tá aqui, ó. Primeira informação. O ônibus transportava 48 passageiros. Então eu coloco aqui, ó. O ônibus tinha 48 pessoas. Aí o que aconteceu, ó? Vamos ler, ó. Na primeira parada, a metade, deixa eu botar de azul aqui, ó. A metade desembarcou. Metade, para quem não sabe, só dividir por 2, né? Então, ó, na parada 1, desceu a metade e nesse mesmo local outras 4 pessoas embarcaram. Embarcou é a mesma coisa que subir, né? Então, o que acontece? Na parada 1, ó, desceu a metade e subiu 4. Se desceu a metade, ficou 24. Com os 4 que subiram, ficaram quantas pessoas? 28. 28 pessoas. Até aqui, tá ok, não tá por enquanto? Então, o que acontece? Nós fizemos o problema, a parte da primeira parada. Foi até aqui, ó. Nesse exato momento, vai começar a parte da segunda parada. E o que aconteceu na parada 2? Ó, a maioria dos passageiros desceu, ficando apenas 3/7. 3/7. Porém, ali embarcaram mais 13 pessoas. Então, de forma simplificada, ficaram 3/7 e subiram quantos? 13. Como eu disse a vocês naquele outro probleminha, ó, quando você vê a fração, o que, que a gente tem que fazer? O esqueminha. Então tá aqui o esqueminha. Sim, fica mais fácil. 7 pessoas. 7 pessoas, não, perdão, 7 partes. E eu vou pintar quantas partes, minha gente? Olha aqui, ó, 3 partes. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3. Olha meu English. Nesse momento eu tinha 28 pessoas. Professor, mas não era 48 não? Então, quando foi para a parada 2, o ônibus já tinha passado na parada 1. Então, quando ele saiu da parada 1, ele já tinha 28 pessoas, tá? Então, nossa conta aqui vai ser em cima de 28. Então, se eu pegar as 28 pessoas e dividir em 7 partes, vai dar... Dividir em 7, sabia. Cada uma vai ter, ó, 4. Para quem não entender esse 4, eu vou repetir, tá? O ônibus saiu da parada 1 com 28 pessoas dentro, até chegar na parada 2. Então, da parada 2, essas 28 pessoas saíram boa parte delas e ficaram apenas 3/7. Como eu dividi em 7 partes, então eu fiz 28 dividido por 7. E quando você faz 28 por 7, dá 4. Então, ó, 4 mais 4 mais 4 mais 4. Se você somar esses 4 aqui todinhos, vai dar justamente, ó, 28. Só que esse que tá amarelinho aqui são as pessoas que ficaram. Então é só para saber agora, ó. 4 mais 4 mais 4. Ficaram quantas pessoas? 12. 12 pessoas. Ficaram Entendi mais ou menos. 12 pessoas. Então, no caso, esses que não estão pintados são as pessoas que saíram. São as pessoas que saíram, isso mesmo. Só que ficaram 12 pessoas e subiram quantas? 13. 12 mais 13 vai dar quanto? 25. Então a pergunta do problema é: quantos passageiros seguiram viagem? 25 passageiros. Tá respondido. Professor. É essa a ideia do exemplo 4. Tá ok, galerinha?